DHCP, o que é isso? Por que a gente precisa de um endereço para poder chegar em algum destino? Como assim? Olha só, se você está usando o seu celular, o seu computador, o seu tablet, você precisa de um endereço para identificar você mediante a internet, mediante a sua rede local, mediante o acesso que você quer ter para algum domínio público ou até mesmo em alguma máquina que está na mesma rede que você se encontra. Esse endereço ele pode ser fornecido de duas maneiras para você. Ou esse endereço vai ser entregue de maneira estática, você mesmo vai lá e configura ele, ou esse endereço ele vai ser entregue de maneira dinâmica. Alguém em algum lugar, de alguma maneira, te fornece esse endereço. E isso acontece através de um protocolo chamado DHCP. Eu sei que é muito comum você nem se preocupar com isso. Você simplesmente liga o seu notebook, liga o seu celular, se conecta a uma rede Wi-Fi e, milagrosamente, você já está acessando a internet, você já está acessando seus aplicativos ou até mesmo você já está configurando algum equipamento usando o acesso daquela rede. Só que existe sim uma tecnologia por trás que resolve esse problema, que fornece esse endereço para você. E nós que somos analistas de infraestrutura, ou você que é um entusiasta da área de tecnologia, precisa conhecer a fundo esse protocolo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lucas Palma, eu sou CCIE. CCIE é uma das certificações mais top do mercado, que define que eu sou um expert dentro dessa área de infraestrutura para poder ajudar você a navegar pela sua carreira e conseguir se tornar um especialista também dentro desse mercado. Eu vou estar aqui com você hoje te ensinando com profundidade como o DHCP funciona. Vou te mostrar um laboratório aqui intenso, que é realmente hands-on. A gente analisar pacotes, mostrar o fim a fim dessa jornada, só que eu preciso que você fique até o final desse vídeo para que você compreenda de uma vez por todas como esse protocolo funciona. O que você vai fazer aqui agora, nesse momento, para poder deixar o Lucão um pouco mais feliz, é se inscrever no canal e dar um likezão nesse vídeo. Vai aí, ó, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo para a gente poder realmente continuar com essa energia de entregar conteúdo de qualidade para cada um de vocês. E se você chegou até aqui e tem interesse de se aprofundar mais na área de infraestrutura, só fazer o seguinte, aqui no link da descrição tem a nossa livraria da HackOne. Você pode comprar o livro lá preparatório para a primeira certificação dessa área, que é o CCNA. Vai lá, consulta esse link também. Sem mais delongas, eu quero que você vem comigo aqui, ó, para a nossa tela. Vamos entender o que vai ser o nosso laboratório, como que a gente vai trabalhar em cima dessa topologia. Pensa bem aqui comigo. Imagina que você está lá na sua casa, numa empresa, e você tem 3 departamentos nessa empresa aqui. Se fosse a sua casa, seriam 3 computadores no mesmo ambiente, numa mesma rede, no mesmo espaço. Esses computadores, no caso dessa empresa, eles estão em 3 setores diferentes. Eu tenho a galera do RH, eu tenho a galera do jurídico, tenho a galera do suporte. Esse pessoal, eles querem receber um endereço IP para que ele possa navegar na internet. Então, aqui atrás dessa internet, a gente tem o site como o google.com, nós temos outro site como o wall.com.br, eu preciso o hackone.com.br, livraria.hackone.com.br, eu quero acessar esses sites. E como que eu faço para chegar até esses destinos? Primeira coisa que eu, como um PC nesse ambiente, eu preciso de um endereço IP sendo alocado nessa máquina. Se eu fosse nessa máquina e olhasse o endereço dela, ele provavelmente não teria nenhum endereço, porque nessa rede nós não temos ainda ninguém fornecendo um serviço de DHCP. Então, se eu pegar o primeiro PC aqui, ó, e olhar o show IP dessa máquina, ó, ele não tem nenhum endereço IP. O IP desse cara, o gateway, ele está vazio, porque ninguém forneceu ainda para nós um endereço IP nesse ambiente. O que a gente pode fazer agora para acelerar esse processo e garantir que esse cara tenha um IP na rede? Eu poderia simplesmente, estaticamente, vir aqui e configurar o IP desse equipamento, mas eu não quero fazer isso. No nosso caso, se a gente pensasse no nosso PC, no nosso computador, eu vou abrir aqui, ó, um Windows. Olha aqui, a gente tem um Windows que está na VLAN 30 nos carinhas de suporte. Eu vou abrir esse Windows e vamos carregar ele e olhar como se ele fosse a sua máquina aí mesmo, para a gente poder simular exatamente o que estaria acontecendo.
Se esse Windows não tivesse recebendo um endereço IP, eu poderia simplesmente configurar um IP estático nessa máquina. Só que pensa numa rede com 10, 15, 20, 200, 2.000 equipamentos. Se você tivesse que configurar o IP de cada um desses equipamentos, seria muito desafiador. Você precisaria caminhar por essas telas, vir aqui no seu Local Area Network, se você apertar aqui ó, em propriedades nele e vir aqui ó, no IPv4, a gente vem nas propriedades, você vê que ele está para obter um IP automaticamente. Se eu quisesse colocar um IP estático, eu ia vir aqui, ó, use o IP abaixo. Se eu precisasse colocar um IP por máquina, seria muito desafiador. Eu ia ter que colocar o IP, ia ter que colocar a máscara, ia ter que colocar o gateway, ia ter que colocar o DNS. Inclusive, nós já fizemos aqui no canal algumas aulas sobre o que é o IP, sobre DNS, sobre gateway. É só ir aqui na playlist do canal da HackOne e acompanhar essas aulas também, que vai te ajudar demais. Beleza? Então, a gente não quer fazer isso. Não quero manualmente configurar um IP nesse equipamento. Eu quero fazer isso através de um servidor. E olhando para nossa topologia aqui, nós temos um equipamento que é o nosso roteador, que ele vai funcionar como a porta de saída para as nossas conectividades, seja para a internet ou seja até mesmo para o DHCP, que pode estar no data center. Isso aqui poderia ser o data center dessa empresa, separado geograficamente. Imagina que essa empresa aqui está em São Paulo e o data center está lá no Rio, né? Está lá em outra localidade separado geograficamente. Eu gostaria, então, que esse roteador consultasse o DHCP e me devolvesse o endereço que eu quero alocar para o PC1. Esse processo de solicitar um endereço e receber esse endereço de volta pelo nosso servidor DHCP é chamado de DORA. Por que DORA, Lucas? Porque a gente passa por 4 mensagens aqui que elas são muito relevantes. Essa máquina, ela vai fazer a primeira mensagem, que é o D. O D é de Discovery. Por que Discover? Porque nós vamos descobrir na rede exatamente quem são os potenciais servidores DHCP. Nesse caso aqui do DORA, o Dzinho, que é o Discover, eu vou perguntar para a rede, eu vou mandar uma mensagem em broadcast falando para todo mundo: pessoal, tem algum servidor DHCP disponível aí que quer trocar uma ideia, que quer falar, que quer me mandar uma informação? E esse Discover vai navegar por todo o nosso ambiente. Toda a rede vai receber isso. Inclusive, vai receber aqui o cara do jurídico, o cara do suporte, vai receber esse nosso MTLSW, vai receber esse nosso router. Todo mundo vai receber. Só que percebe que se você já tiver um pouquinho mais avançado, você vai entender que aqui nós temos o que é chamado de um domínio de broadcast. Ou seja, todos esses caras aqui, até essa interface do roteador, olhando na perspectiva do RH da VLAN 10, eles pertencem ao mesmo domínio de broadcast. Só que o nosso DHCP, ele está um domínio de broadcast separado, porque os roteadores, cada uma das suas portas, ele traz um domínio de broadcast diferente. Então, se eu tenho um roteador separando esse domínio de broadcast, essa mensagem de discover que chegaria até o roteador e o roteador precisa passar lá para o nosso DHCP que está lá no Rio de Janeiro, ela morreria. Ela morreria onde? Na porta do roteador. Por isso que a gente precisa, já no processo de discover, fazer uma configuração nesse router, que ela é muito importante, que é chamado de IP Helper Address. Qual que é a ideia do IP Helper Address? A ideia do IP Helper Address é falar para o roteador que toda vez que chegar uma request, um discover, uma mensagem referente a DHCP, na porta desse roteador, ele encapsula isso, ele monta essa mensagem dentro de um pacote unicast. Ela chegou em broadcast, mas eu monto a mensagem dentro de um pacote unicast, onde eu sou a origem e o meu servidor DHCP é o destino. E eu entrego essa mensagem para o servidor DHCP e falo para ele, ó, eu recebi isso daqui vindo da minha rede. Quando o servidor DHCP tiver a resposta, ele manda de volta isso para quem? Para o nosso roteador. E o roteador pega essa mensagem e aí sim entrega dentro da rede. Esse IP Helper Address, a gente precisa apontar quem que é o servidor DHCP, que o nosso roteador tem que usar esse processo de encapsulamento dessa mensagem para mandar
para o servidor DHCP. Isso daí fica muito legal porque você consegue colocar o seu servidor DHCP aonde você quiser, desde que seja alcançável via roteamento. E a gente vai ver isso aqui funcionando. Fica calmo, fica tranquilo, porque a gente vai colocar a mão na massa e vamos ver esse processo aqui rodando. Então, uma vez que você fez o Discover, nós vamos para a próxima etapa aqui do nosso DORA. Depois que o Discover aconteceu, esse carinha ou os demais servidores, eu poderia ter um segundo servidor DHCP backup aqui em cima. Esse nosso servidor vai fazer uma resposta. E essa resposta ela vem através do quê? Ela vem através de um oferecimento, um offer, né? Eu faço aqui um discover, alguém me faz um offer. Só que eu posso fazer um offer de todo mundo. Eu posso fazer um offer do servidor 1, do servidor 2, do servidor 3, todo mundo oferecendo um IP para esse cara. Quando eu faço essa oferta, nessa oferta eu já estou mandando para ele as informações de quais seriam o IP, qual seria o IP alocado disponível para esse cara. Lembrando que no Discover, a gente vai analisar essa mensagem, mas vem várias options preenchidas que diz um pouco mais sobre mim. No offer, eu já vou falar, ó, eu entendi quem é você, tá aqui o IP que eu poderia te disponibilizar. Essa mensagem chega até o nosso PC1. Na hora que eu devolvo, que eu olho essa mensagem de offer, eu vou avisar para ele de alguma forma que, ó, beleza, tá tranquilo, eu quero. Poderia ter recebido esse offer do servidor 1 e do servidor 2. Normalmente ele vai pegar o primeiro que ele recebeu. Se ele recebeu essa mensagem do servidor 1, ele vai mandar uma terceira mensagem, né? Que é o nosso request, que ele fala assim, ó, então beleza, agora eu fiz o discover, o offer, eu quero esse IP específico. Então o IP que você me ofereceu, eu te aviso que vai ter o tal do R aqui, que é o request, dizendo, beleza, agora vamos ficar com esse IP específico. E aí, por fim, o nosso servidor da HCP vai fazer um acknowledgement, falando, ó, beleza, combinado, tá tudo certo, vamos ver isso aí acontecendo. Beleza? Vamos ver isso aqui funcionando na prática, colocar a mão na massa e realmente preparar o nosso servidor DHCP para que ele faça a operação que a gente acabou de comentar cada um dos seus passos. Eu já deixei uma configuração pré-pronta aqui para vocês para facilitar o nosso script e a velocidade também desse vídeo, e eu vou discutir essa configuração com vocês rapidamente. O servidor DHCP, meus amigos, ele poderia ser um servidor Linux, poderia ser um servidor Windows, poderia ser, cara, qualquer tecnologia que possa fornecer DHCP para sua rede. Aqui, para facilitar o nosso exemplo, nós estamos usando um próprio roteador Cisco. Só troquei o ícone dele, né? Ele está com uma carinha de servidor aqui, mas é um roteador Cisco. E dentro desse servidor, nós vamos habilitar agora os escopos DHCP. Primeira coisa que eu faço, exclusão. Eu quero tirar aqui quais endereços não podem ser oferecidos para nenhum desses caras. Do 10.1 ao 10.10, do 21 ao 20.10, do 30.1 ao 30.10. Por quê? Esse endereço eu vou usar para um servidor específico que vai ficar naquela rede, vou usar para o meu gateway, vou usar para alguma aplicação que não pode ser para esse cara. Beleza? Reservamos aqui, esses 3 carinhas eu não vou estar utilizando. Agora, vem uma etapa muito importante, que é criar o escopo DHCP. O que é escopo DHCP? O escopo não é nada mais, nada menos do que você definindo qual que é exatamente os atributos que serão fornecidos para aquele equipamento que fizer o processo de discover. Na hora que ele faz o processo de discover, eu vou falar para ele, ó, nós vamos fazer o offer com essa informação e é isso aqui que eu vou liberar para esse cara. E essas informações elas foram pré-definidas no seu escopo DHCP. E na hora que a gente define esse escopo, eu posso colocar vários atributos, que são chamados de options. As options quais atributos nós vamos liberar para esse cara? Eu posso colocar options como uma option dizendo que o IP do call manager para esse telefone IP se comunicar é X. O IP do TFTP para ele baixar a configuração é Y. Então eu consigo passar vários atributos para esse cara. O IP para ele fazer upgrade de iOS é nessa máquina aqui específica. Então é bem diverso e dinâmico o que a gente pode utilizar ali no nosso
nosso escopo. Mas para fim de exemplo, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, IP DHCP pool. E nesse pool eu vou dar um nome para ele. Vai ser o DHCP VLAN 10. Depois nós temos, esse nome aqui, ele é completamente fictício. Poderia ser IP DHCP pool bananão. O bananão, não interessa a referência a VLAN ou a qualquer atributo do nome. Depois disso, nós vamos para o parâmetro Network. Network, eu vou dizer a rede que ele vai pertencer e a máscara de rede, aqui 1/24. O Default Router, qual que é o gateway para esse cara? É 172.16.10.1. Se a gente pensar aqui na topologia, né, essa nossa interface FAST00 do router é uma subinterface, né? Então, nessa subinterface, eu vou ter a ponto 10, a ponto 20 e a ponto 30 para poder entregar aqui os IPs nas VLANs corretas. Então, nesse cenário, eu vou usar o 10.1, que é o IP da interface FAST0.10, né? FAST0/0.10. Aqui eu vou ter o DNS também, que é o 8.8.8.8. E vou repetir o mesmo processo para as outras duas VLANs, 172.16.20, 172.16.20.1, também vai ser o nosso DNS, 31 o nosso DNS. Vamos ver essa configuração aqui então funcionando. Vou pegar esse cara, vou jogar aqui no nosso servidor da HCP. Antes de eu jogar, eu já vou snifar aqui essa porta. Vou pegar o Wireshark, vou abrir na porta FAST 1/0 e vou começar a snifar esse ambiente. Quero entender o que vai acontecer a partir do momento que eu definir que o nosso servidor da HCP ele vai funcionar exatamente como um servidor de HCP. O que a gente quer é começar a analisar as mensagens do DORA a partir do momento que essas máquinas forem solicitar o IP. Vamos aqui para o nosso Windows. Lá no nosso Windows, a gente vai forçar ele fazer um request de endereçamento IP. E, em paralelo, nós vamos estar analisando as mensagens. Eu venho aqui no Windows, Open Network and Sharing Center, Change Adapter Settings. Vamos nesse cara nas propriedades dele. Vamos aqui no TCP IPv4. E eu vou... Ele já estava como DHCP? Já estava. Mas vamos forçar ele aqui de novo. Vamos ver se ele já pede para nós aqui o IP. Posso até dar um Disable e Enable. Disable e um Enable de novo. Só para a gente forçar ele pedir. Olha aqui, ó, já começou um DHCP Discover. Vamos lá, que as mensagens já começaram a acontecer dentro dessa máquina. Vamos entender aqui se ele pegou IP primeiro. A gente consegue olhar também no propriedades dele. Vamos ver aqui se ele já pegou IP. Opa, vamos dar um CMD, ipconfig. Já pegou IP, 172.16.30.11, foi o IP atribuído para essa nossa máquina Windows. E a gente percebe que aqui no nosso sniffer, nós estamos sniffando essa porta FAST10 do nosso roteador. Vamos olhar para ela aqui, ó. A gente está sniffando exatamente essa porta, né? Todo o tráfego de solicitação ele está passando por aqui, ele chega até o DHCP e o DHCP vai devolver esse tráfego de solicitação. Vamos olhar lá agora, dentro do sniffer, qual foi o processo de solicitação que aconteceu ali naquele cara. Deixa eu dar um filtro aqui para DHCP. E a gente vai analisar junto. Olha só, primeira mensagem que rolou do lado do cliente... Nesse caso aqui, o cliente, o source, vocês estão percebendo que ele está como um source unicast. Olha que interessante isso, hein, galera? O source aqui, ele está em unicast. Por quê? Esse IP 30.1, entregando a mensagem para 172.16.02, é o nosso roteador encapsulando essa mensagem, mandando para o servidor da HCP. Porque esse roteador, ele está trabalhando com o serviço de helper address. Não é ele que está fazendo o request. A gente consegue observar quando a gente abre o pacote. Se você abrir o pacote, você vai ver que é uma mensagem de discover e a mensagem de discover ela não deveria ter um endereço, mas ela está tendo um endereço porque esse endereço ele está sendo via helper address.
se a gente fosse olhar um passo anterior, olhando na interface FAST00, e eu posso deixar ele encapsulando aqui também, ó, vamos deixar ele um outro capture aqui na FAST00, você vai ver que na 00, ele não vai permitir, ou melhor, ele não vai mostrar esse encapsulamento aí acontecendo para nós. A gente pode fazer o seguinte, ó, vamos novamente aqui dar um disable nessa interface e a gente vai olhar os dois encapsulamentos ao mesmo tempo, tá? Eu vou dar um disable aqui. Ops, disable. E vamos soltar aqui um enable de novo. E agora a gente vai olhar os dois sniffers. Eu vou olhar o sniffer a partir... Olha lá, já rolou o DHCP. Vamos deixar aqui o DHCP. Esse DHCP request, beleza. Esse aqui é na visão da FAST00 e nós temos do outro lado aqui na visão da FAST10. Então a gente está olhando dos dois lados. A gente está olhando agora tanto na visão do router na FAST10 quanto na FAST00. Por que isso? Quando a gente analisa do lado do roteador, olhando para o DHCP, nós vamos ver essa troca de discover, ele já encapsulando isso, fazendo um tráfego unicast. Por que isso? Porque nós temos o helper address habilitado nesse roteador. Se a gente olhar para essa interface, aí nós não vemos isso. Nós vemos simplesmente o discover chegando sem nenhum endereço de camada 3, até porque eu não tenho endereço de camada 3 ainda. Eu estou fazendo um discover para tentar encontrar alguém que possa me dar isso, beleza? Para ficar mais fácil a visualização, vou analisar uma interface, aí eu faço o próximo PC e a gente analisa as duas, beleza? Se a gente olha aqui, ó, só do lado do discover, pensando lá roteador e DHCP, nós temos o IP do roteador, o IP do DHCP, esses dois caras se comunicando, chegando aqui até uma mensagem de discover. Olha o que tem dentro dessa mensagem de discover, olha que louco, tá? Primeira coisa, a nossa porta, né? A gente vai estar usando 6767, dizendo que a gente está buscando pelo DHCP. O client IP address não é nada, não tem IP address, porque ele está tentando descobrir. Qual que é o relay agent? Olha que louco isso daqui. Esse relay agent é o IP do próprio servidor DHCP, ou melhor, do próprio roteador que está fazendo essa interface de relay entre o servidor e o cliente. E aqui embaixo a gente tem as informações do próprio cliente, né? O cliente MAC address, o cliente MAC address é esse 50070000. As options que ele está passando são justamente as informações que ele tem sobre si, né? Então, qual que é o message type? O message type é um discover. Qual que é o client identifier? O client identifier, quem sou eu, né? Então, eu sou essa aqui, ó, esse MAC address, essa identificação. Qual que é meu host name? User PC. Qual que é a option 60, 255, enfim, eu consigo passar vários parâmetros ali e como é uma mensagem de discover, eu estou me identificando. Percebe o perigo dessa mensagem se tem alguém sniffando a sua rede, copia isso, ele já sabe, opa, tem esse cara aqui na rede. Agora a gente tem uma resposta no nosso offer, que é o servidor da HCP passando aqui unicast para o nosso roteador que faz a figura de relay, para que ele entregue ao cliente. Se a gente olhar dentro dessa mensagem, olha que louca. Vamos fechar aqui, ó, os campos dela, só para a gente poder olhar com mais facilidade, tá? Olha só. Esse offer, eu já estou passando para dentro dessa rede, mandando o seguinte, ó, recebe aí da HCP Relay, que é o nosso roteador, e manda para o seu cliente, porta 6767, é um offer, e aqui dentro, né, aqui dentro da mensagem, eu tenho o quê? Olha, o client IP address eu ainda não tenho confirmado qual que é o client IP address, mas your client IP address é o IP que eu estou querendo te oferecer, o 30.11. O 30.11, eu vou te mandar aqui, ó, o Relay Agent, que é o nosso roteador, qual que é o Client MAC Address, e aqui vai as options. Na option 53, qual que é o tipo de mensagem? É uma offer. Qual que é a identificação do servidor da HCP na option 54? Qual que é o
IP lease time, tempo de que eu vou alocar esse IP para você, ó, vou liberar esse IP para você por um dia. Qual que é a renovação que você pode fazer? Ó, a renovação desse endereço pode ser em 12 horas. Qual que é o Option 3? Quem que é o router dessa rede, desse escopo? É um 72.16.31. Qual que é o DNS dessa rede? Ó, o DNS é o 888. Então, são todos atributos carregados dentro das options do DHCP. Próxima mensagem, um request, que já é o cliente falando, opa, agora a gente confirmou que eu vou sim, galera. Percebe que a mensagem aqui, eu ainda não registrei o meu IP address, o client IP address, o meu, eu não registrei ainda, mas eu estou confirmando para ele nessa mensagem de request, dizendo aqui, ó, que eu vou sim usar o IP 3011, porque é na option sequência, o request IP address é o 3011, que é o IP que ele me forneceu. Então eu estou confirmando, falando, ó, eu vou usar isso daí. E aí, por último, essa mensagem vai ser em unicast, porque daí a gente conhece todo mundo. Aí sim, o acknowledgement, a gente vai falar, ó, beleza, vamos fechar esse IP eu vou estar emprestando para você. Vamos olhar isso do outro lado para a gente poder confirmar agora e tirar o relay um pouquinho da história para que vocês consigam visualizar o que acontece dentro da rede. Para isso, eu vou aqui dar um capture na fast00, vou abrir aqui a fast00 para sniffar essa rede, vou lá dentro do nosso laboratório e no laboratório eu vou usar o PC1 agora. No PC1, nós vamos fazer uma solicitação dizendo que nós queremos também um IP via DHCP agora para o PC1. Então, vem aqui e roda o comando IP DHCP. Em paralelo, se a gente olhar o nosso capture, olha o que aconteceu aqui por trás das cortinas. Ó, o nosso capture já recebeu o endereço, já deu aqui o DORA, já aconteceu no background. Se a gente olhar a DHCP, a mensagem, filtrando isso, vejo que no PC1 ele recebeu o IP 172.16.10.11 e aqui eu estou analisando dentro da rede. Se eu olhasse na interface que fala roteador com o DHCP, com certeza nós teríamos o mesmo diagnóstico da última análise. A gente mudou a análise. Agora eu estou olhando na porta do roteador tudo o que acontece dentro da sua LAN, como se o servidor DHCP tivesse ali dentro da LAN mesmo. Primeira coisa, nós temos o processo DORA acontecendo do mesmo jeito. Vai ter um discovery, vai ter um offer, vai ter um request e vai ter um acknowledgement. Se a gente olhar na mensagem de discovery, olha que interessante, analisando dentro da LAN agora, tá? Dentro da LAN, nós temos um source que em layer 3, em camada 3, é desconhecido e em camada 3 o destino também é desconhecido, porque eu não sei aonde está isso. Agora, quando eu recebo essa mensagem, quando eu mando essa mensagem para fora, tem os mesmos parâmetros aqui dentro. Quem que é o client IP, quem que é o next IP, mas aqui vai ter informações sobre mim. Eu sou VPC1, esse é meu client identifier, esse é meu MAC address e tá ali a minha solicitação. Já no offer, olha só, o offer ele tá vindo, por que ele tá vindo encapsulado, pessoal? Com o source 10.1 e o destination o 10.11, porque já é o próprio servidor DHCP oferecendo um IP para aquela máquina, dizendo, olha, eu tenho esse IP disponível, você pode estar utilizando, você só tem que confirmar isso aí no request. Mas a máquina, ela já está atribuindo um primeiro endereço. Então, se a gente olhar aqui dentro, essa mensagem de devolução, o servidor retornando essa mensagem aqui para dentro, a gente percebe que ele está saindo com o IP 172.16.10.1 entregando para o 10.11, porque esse 10.1 aqui, de novo, é o roteador, que o roteador está se comportando como relay nesse nosso ambiente, por isso que nós não estamos vendo o IP do servidor, porque o roteador aqui é o relay nesse ambiente, a gente tem aqui dentro essa informação, quem que é o relay agent IP address, é o 172.16.10.1. Estou falando aqui do 10.1 com o 10.11. Quem que é o 10.11? A gente consegue confirmar também dentro do próprio pacote DHCP. O 10.11 é o IP que nós estamos oferecendo. Se eu olhar aqui no message type, é uma offer, server identifier e
aqui dentro, IP address, vamos achar. Esse cara vai estar aqui dentro. Esse é o nosso router, essa é a nossa máscara, esse é o IP address lazy time, deve estar aqui em cima. Ó, aqui em cima, your client IP address é 172.16.10.11. Quando eu devolvo essa mensagem, eu continuo respondendo essa mensagem em broadcast. Então, eu fiz uma mensagem unicast, devolvi o request em broadcast para todo mundo, falando que, ó, eu quero confirmar, eu vou ficar com esse endereço. E aí a última resposta, que é o acknowledge, também é em unicast, confirmando que agora sim você pode estar utilizando esse endereço. Esse é o processo que acontece por trás das cortinas, é o processo que a gente vê quando você conecta no Wi-Fi, quando você solicita um endereço, quando você precisa conectar no seu laptop, no seu celular, no seu tablet, tudo isso acontece por trás das cortinas. DHCP, ele é fundamental para a operação da nossa rede, só que o que é mais importante é você entender como que as coisas estão funcionando e como que os pontos se ligam dentro do nosso mundo de infraestrutura. Se você gostou desse vídeo, desce um like aqui, deixa um comentário aqui para baixo, que conteúdo você gostaria de ver na nossa próxima aula para que você continue evoluindo. E mais um recado importante para vocês, a livraria da HackOne está com uma oportunidade especial de lançamento para os livros da HackOne. A gente tem lá várias obras, incluindo a obra do CCNA 7.0. Clica aqui no link da descrição e eu vejo você lá. Tamo junto, forte abraço, vamos com tudo. Lucas Palma, câmbio final.